Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Somos Mais Que Um. O nosso podcast tem o objetivo de conhecer pessoas novas, trazer pessoas que possam falar não só de uma determinada competência, de uma determinada carreira, do mercado de trabalho em geral, focando aí tanto para o jovem que está escolhendo a sua carreira, está começando na carreira e quer, se posicionar nessa carreira, quanto aquele profissional que já está ali no meio da carreira e às vezes quer se repensar, quer se redirecionar. E o objetivo é trazer pessoas que já passaram por essa história, já passaram por esse caminho e que podem nos ajudar a entender um pouco melhor, quais são os percalços e os caminhos ideais. Ideais eu acho que não existe, os percalços do caminho para a gente poder se desenvolver. E eu vou receber aqui a Silvia Leão, vou apresentar ela daqui a pouco, que é uma pessoa que tem essas duas vivências, tanto a vivência da sua própria carreira, da construção de uma carreira profissional, quanto também é uma consultora na área de recursos humanos, é uma mentora de líderes, é uma pessoa que fala sobre desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional, e eu acho que ela pode nos ajudar muito a entender este caminho. Então, com vocês aqui hoje, a Silvia Leão. Obrigado, Silvia. Primeiro, assim, te agradecer de estar aqui num sábado, que é o tempo que a gente tem, às vezes, para poder fazer alguma coisa. Te agradecer. E eu queria que você se apresentasse, contasse um pouco dessa trajetória para a gente já começar a puxar daí. Sim. Bom, obrigado pelo convite. Eu acho que se a gente pode compartilhar toda a nossa vivência, a gente ajuda muito, Eu não sou ribeirão-pretana, na realidade eu sou de Santo André, mas há alguns anos moro em Ribeirão Preto, e eu sou daquela geração que a gente começava a trabalhar com 12, 13 anos, então eu comecei a minha carreira aos 13 anos, E estou com 59 e até hoje não parei e pretendo também não parar. Não vai parar. Então eu passei realmente por todas as etapas, Começando como auxiliar, tentando entender o que é o trabalho. Na realidade a gente não tinha tanta informação naquela época, Era muito escasso. A gente sabia que nós tínhamos que ir para o mercado de trabalho e arrumar um emprego. Era emprego. E dali você começava a saber fazer as coisas sem muita noção, não tinha um aprendizado na realidade, o aprendizado era no dia a dia, você olhando, você perguntando, ou alguém te chamando a atenção por algo que você nem sabia como fazer e você nem sabia que tinha que fazer. Não sabia, nós não tínhamos essa noção. Enfim, passei aí por clubes, por despachante, fazia antiga tru, RG, e fui passando por outra datilografia, tinha que ter, o skill, você tinha que datilografar, então, 1000 toques por minuto, Sim, essas coisas eram contadas. Eram as competências, Sim, eram as competências da época, E você também, era uma época que você não podia muito criar, existia uma situação que era aquelas tarefas que você tinha que desempenhar e ponto. Hoje, totalmente diferente. Se você não criar, não trouxer nenhum insight, um modo diferente de fazer as mesmas coisas, a gente está fadado a ficar fora desse mercado de trabalho. Deixa eu pegar um gancho no que você falou, que eu acho interessante. Eu bati um papo hoje mesmo, na parte da manhã, com uma outra profissional de RH, a Érica Fernandes, e ela estava falando, o tema do bate-papo com ela foi as diversas gerações do mercado de trabalho. E ela estava falando isso, que muitos de nós, que já passamos dos 50, nós entramos no mercado de trabalho completamente diferente. O que era cobrado de nós? A gente era assim, arruma um emprego, fica ali naquele emprego, e a carreira era o emprego, E nós viemos também de uma educação, tanto pessoal quanto profissional, que era aquela educação do seguir regra, seguir norma, fazer. E hoje a gente vive num mercado, estamos atuantes e vamos atuar mais uns 20 anos nesse mercado, completamente diferente em todos os aspectos, Então acho que essa é uma coisa interessante de você comentar dessa sua história, vivendo hoje como uma consultora para dizer, olha, mudou tudo. Sim, mudou tudo. Na realidade, naquela época a gente não podia questionar, O questionamento não era bem-vindo. Existia uma cartilha, você seguia aquela cartilha, muitas vezes aquilo não era eficiente nem eficaz, mas você não poderia questionar. Então você fazia, simplesmente era um livro que você seguia, um procedimento que você tinha que seguir, Ainda bem que tudo mudou, Então hoje a gente pode questionar, implementar, modificar,
tudo mudou, continua mudando e vai continuar nessa toada um bom tempo, né? Então, para onde que vai parar, a gente não sabe, se é que vai parar, não, né? Parar, acho que não vai, nunca. né? E nessa sua trajetória, então você falou, né, foi lá de despachante, de clube, e onde o RH surge na sua carreira? Em que momento isso aparece? Interessante, eu estava em Santo André ainda, e no final, acabei me tornando bancária, extinto Banco Itamaraty. E achei que a carreira de bancária era a coisa mais linda, e era naquela época, todo mundo queria, né? E era um banco que não atendia o público, ele vinha para atender as empresas. Então, a grande maioria que tinha as contas no Banco Itamaraty eram empresários, né? E eu cuidava do relacionamento, né? Eu já ficava nessa linha de relacionamento. Mas ainda numa área comercial? Totalmente. Mas abria conta, fazia todo aquele trabalho para cheque devolvido, recebia aquelas guias de FGTS enormes que tinha, as REs, era uma coisa, eu até gosto de lembrar um pouco, porque dá um certo saudosismo. Mas era enfim. Tudo papel. Um papel, era lindo aquilo. Quem acabou me contratando foi um subgerente, e o nome dele é Calixto, um pouquinho diferente do seu, mas é Calixto. Mas todo mundo me chama de Calixto, você sabe disso, né? Porque é Cachito, né? Cachito, era Eduardo Calixto, e tinha uma gerente chamada Tereza. Eu me lembro certinho o que aconteceu. As primeiras férias do Eduardo, ela me chamou e ela me desligou. E o problema não era eu, naquela época o problema era ela com ele, eles não se entendiam, então todo mundo que vinha do Eduardo acabava de um jeito ou de outro, sofrendo alguma coisa no ambiente de trabalho, ou era desligado. Bom, mas eu tinha um bom relacionamento com os empresários, né? E andando, procurando o meu trabalho, né? A gente ia a pé, em agências, aquela coisa toda. Eu topei no centro de Santo André com um dos empresários. Fui no banco e não te vi. Eu falei, então, fui desligada. Ele falou assim, você não vai ficar tanto tempo desempregada, não. Me deu um cartão que era do Diário de Grande ABC, empresa jornalística, estava na Rua Catequese lá em Santo André, e fui para lá para fazer um processo seletivo. Estava precisando de uma auxiliar de departamento pessoal, e eu não entendia nada de departamento pessoal, e nem tinha RH. Era o DP. Não, era DP, exatamente. Era o DP. Isso é importante. RH não existia. Não existia essa visão de... E hoje ainda há essa confusão, até hoje, de DP com RH, né? Sim, exatamente. E fui lá, o Antônio Carlos Galinari, é o meu único líder, nunca trabalhei com líder, só com ele. Ele falou, mas o que você sabe do departamento pessoal? Eu falei, nada. Ele falou, olha, nós temos outros candidatos aqui, nós estamos precisando de uma pessoa com experiência. Aquela época, ter telefone em casa era complicado. Não, telefone era um patrimônio, né? Era um patrimônio. Sim, era um patrimônio. Então eu usava o orelhão com a ficha e ligava para ele dia sim, dia não. E ele acabou me contratando, eu me lembro que ele falou assim, olha, eu vou te contratar pela sua insistência. E eu fui contratada, acho que pelo grito, né? Acho que foi bem por aí. Bom, eles me proporcionaram 3 cursos e ali eu fiquei durante muitos anos. E eu fui aprendendo, subindo, me tornei de auxiliar para assistente. E foi aí que iniciou essa carreira toda voltada para o RH. De certa forma, então, você também fez essa transição junto com as empresas, porque o que você falou é perfeito. As empresas não tinham essa visão de RH, existe uma visão de DP, que é a relação legal da empresa com o funcionário, registro, carteira, férias, né? Aquela coisa mais legal, e tem muito mais a ver com contabilidade, do que tudo. E depois, gradativamente, as empresas foram entendendo a importância das pessoas, né? E como é difícil você contratar, e como é difícil você treinar, e como é difícil você motivar, como é difícil. E aí, assim, mas mesmo com todo esse desenvolvimento das empresas, você ainda vê muita empresa com aquela cabeça de DP até hoje, né? E aí você fez essa transição junto. De certa forma, você começou essa carreira nesse meio caminho. Sim. Aqui já no interior, eu me deparei com a empresa familiar e eu tive que reaprender e modificar a mim, para que eu pudesse me ajustar. Eu me assustei no começo como que as coisas funcionavam no interior, até mesmo pela agilidade. Eu acho que eu era mais rápida que nem o ritmo de São Paulo e tudo mais, e aqui eu não poderia, eu tinha que tirar o pé um pouco do acelerador. Então, essa adaptação pessoal eu também tive que fazer e entender que aqui
é diferente. Sim. 300 quilômetros de distância, mas muito cultura, diferente. né? Exatamente. Ou você se adapta ou você se adapta. Então eu sempre penso assim, então eu tive que me adaptar e reaprender e a ver as coisas com olhos diferentes para poder estar inserida. E aqui, sim, aqui eu fui migrando do DP, aí já começou a questão do RH, departamento de gente, então foi toda uma história de migração, já acabei saindo dessa questão da administração, folha de pagamento, e aonde que realmente eu acabei me encontrando dentro do RH propriamente dito, e foi muito bacana. E você falou uma coisa, né, assim, essa transição, eu fiz essa mudança há pouco tempo, eu moro aqui em Ribeirão há 5 anos, em São Paulo também, vim de outras cidades, e é importante isso, né? Tem algumas mudanças, né? Primeiro, a mudança cultural, como você disse, tem essa mudança, né? Segundo, a forma como as pessoas se relacionam é diferente, né? São Paulo, assim, como eu digo sempre, como tem muita gente de fora, todo mundo é forasteiro, então todo mundo tem que se achar. E as cidades menores, não é uma característica só de Ribeirão, existe muito aquela coisa da família, das relações que vieram da escola, né? Que é difícil, às vezes, você entrar naquele meio. E eu acho que também você fez uma outra mudança importante, que é o seguinte, você vem de um banco, de uma empresa grande, de uma hora para outra você cai numa empresa familiar também, né? E a empresa familiar, ela tem uma característica cultural completamente diferente das grandes empresas, né? Como que é essa diferença? Como que você vê essa diferença entre esses dois mundos? A empresa que ela não é familiar, ela está ligada muito em processos. O processo, e a gente vai trabalhar muito com melhoria de processos. E se você não atinge o seu resultado, outra pessoa vai atingir no seu lugar. Então, nós não temos a empresa que não é familiar, ela não tem o carinho. Ela tem o resultado. Você quer trazer resultado, está aqui com a gente, então vamos. A empresa familiar não. Às vezes você não vai trazer, né, tanto resultado, mas você traz algum. Mas pela proximidade, porque você iniciou comigo quando eu fundei a empresa, não é? Verdade, então, assim, você caminhou comigo, você me ajudou a pagar a conta de luz numa época que estava ruim, a gente estava começando. Poxa, lembra que você ia lá, entregava as coisas no seu carro? Exato, assim, exato. Então, essa questão do carinho, da afetividade existe, e muitas pessoas realmente, como você falou, estudaram juntas, fizeram faculdade juntas e acabaram trabalhando juntas. Então, assim, faz parte de um contexto emocional isso tudo, e que a gente tem que levar em consideração na hora que a gente vai lidar com essas empresas, né? Você sabe que assim, eu dou consultoria não na área de RH, né, na área de processos, de organização, de estratégia, e é muito comum, né, há muitos anos, mais de uma década já, eu trabalho com empresas familiares, né, empresas em processo de profissionalização. E é muito comum quando você chega na empresa, ela fala assim, puxa, você trabalhou naquela grande empresa lá, você coloca aquela cultura daquela empresa aqui. Aí eu viro e falo isso que você falou, assim, eu posso mandar seu tio embora, posso mandar aquele primeiro funcionário número 1, posso mandar ele embora, porque hoje ele não rende o que eu preciso render. Se você quiser aquela cultura daquela empresa, é resultado. Essa pessoa não dá resultado. Ah, não pode, porque ele está aqui desde... Então tá bom, então você não quer a cultura da grande empresa. Você quer encontrar a sua cultura, né, desenvolver a sua cultura pessoal aqui desta empresa, que é completamente diferente. Tá, e aí você vem para trabalhar em empresa familiar e como que surge a consultoria, como que é essa evolução, né, para algo mais amplo, vamos dizer assim. Eu vou só trazer um pouquinho uma questão antes, porque quando eu saí de assistente, eu migrei direto para encarregada. Essa palavra, eu não gosto muito dela, eu nunca gostei, nunca, mas até hoje é usual. Existe o cargo, né? Exatamente, tem ainda. Eu prefiro, assim, um cargo de líder de célula, alguma coisa nesse sentido. Mas eu fui para a extinta Copec, aqui em Ribeirão Preto, uma empresa de construção civil, na época tinha 400 funcionários, né? E eu concorri com pessoas, né, totalmente cheias de expertise, e eu estava como assistente, eu nunca tinha assumido um departamento. Eu fazia parte do departamento. Me contrataram. Né? E a liderança é um choque. Né? Porque assim, é diferente quando tem alguém que está te direcionando e de repente todo mundo parado esperando eu direcionar. Sim, eu cometi muitos erros, sei disso, na época eu não percebi,
eu não tive um preparo que eu não acredito que a gente possa fazer isso, e também não é saudável nem para a empresa, nem para a pessoa, porque eu sofri também com tudo isso. Sim, sim. Foi uma experiência, aprendi muito, mas assim, tem meios melhores da gente fazer tudo isso. Menos sofridos. Exatamente. Mas do jeito que eu fiz e que aconteceu, eu entendi muita coisa a partir daquilo lá. Foi um autoconhecimento até do meu preparo. E era DP e RH junto, que eu coordenava, e metade da área de TI. Era uma loucura. Uma loucura, nada a ver, né? Nada a ver. Mas foi aí que surgiu toda a minha carreira. Eu encerrei minha carreira dentro das empresas privadas como gestora de RH, e a consultoria surgiu pelo fato de entender que eu posso ajudar muito mais do que se eu ficar dentro de uma única empresa. Legal. E sem... Desculpe. Não, pode falar, pode sem falar. falar que eu era um RH, eu entendo que eu era um RH um pouco diferente, porque eu não me contentava muito com o RH, então eu quis me aprofundar na logística, eu quis me aprofundar na área financeira, eu quis me aprofundar na área de vendas, eu quis para a área contábil, eu quis saber um pouco do marketing, que era offline, antes não era online. Não era online. Porque eu entendia que se eu contratava profissionais nessas áreas, qual que era o meu conhecimento para poder avaliar se esses profissionais realmente sabiam o que diziam que sabiam. E eu queria entender a dor de cada setor. Então, eu comecei a imaginar, falei, poxa, eu posso pegar toda essa curiosidade minha e levar para várias empresas, e não só para uma. E eu comecei a amadurecer a ideia da consultoria. Eu vou pegar 3 ganchos no que você falou, né? Vou pegar uma parte disso que você estava falando agora, vou deixar o resto para o final, e pegar um gancho anterior. Primeiro, assim, eu vejo na atuação, eu converso com muitas pessoas de RH, e vejo isso nas empresas, na atuação das áreas de RH, isso que você falou, uma dificuldade de entendimento do que efetivamente são as funções. Uma coisa é você descrever um cargo, sentar lá com o gerente, ele descrever o cargo para você, e você fazer um processo de recrutamento e seleção, ou de treinamento e desenvolvimento, através daquele descrição de cargo. Outra coisa é viver aquele ambiente, né? Eu sempre falo que, para mim, na minha carreira, teve uma coisa transformadora na minha carreira, que é a minha profissão hoje como consultor. Eu dou aula também, mas como consultor. Assim, eu sempre fui da área comercial. Um dia eu precisei ir para a área logística, e conhecer as duas áreas mudou minha carreira, né? Porque hoje o que eu dou de consultoria é essa fusão de comercial mais logística, né? Então, viver, se colocar no lugar do outro, né? Se colocar nos sapatos do outro, é fundamental, e eu acho que às vezes falta isso nos profissionais de RH, esse entendimento profundo do que a empresa faz, de quais são as atividades. Isso eu acho que enriquece muito, talvez, né, é a base da sua atuação como consultora. Outro ponto que você falou lá atrás e que me chamou a atenção, porque você falou aí da sua experiência, jovem ainda, com pouca experiência de virar uma encarregada, né, esse nome aí meio que até hoje é usado, você falou assim, eu só tive um líder na minha vida, mas você já teve vários chefes, né? Sim. Mas você deixou bem claro lá atrás, a única pessoa que foi meu líder foi essa pessoa. E aí é uma diferença muito grande entre o que é liderança e o que é chefia, né? Sim. E aí volto para o final da sua fala, né? Que eu vejo hoje uma dificuldade muito grande nas lideranças das empresas. Eu acho que às vezes as pessoas são promovidas pelo motivo errado, elas são promovidas pelo seu conhecimento técnico, mas elas não têm, né, a preparação comportamental, as competências da liderança em si, né? E aí eu volto para te fazer essa pergunta. Qual é a diferença, já que você falou que só teve um líder e um tanto de chefe, qual que é a diferença de líder e chefe? Eu vou trazer muita experiência do Antônio Carlos Gallinari. Né? Hoje ele está com mais de 80 anos, a gente se conversa ainda, porque ele foi o meu mentor sem saber que estava sendo. Não tinha esse nome na época? Não tinha. Mas o Antônio Carlos, o que ele fazia? Primeiro que ele instruía a gente. Não era só eu da equipe, nós tínhamos uma equipe na época de 5 pessoas para cuidar de um departamento pessoal / RH de mais de 1.000 funcionários. E tudo mecanizado, manual, não tinha essa facilidade que temos hoje, né? Ele orientava, ele tirava dúvidas, ele perguntava, você está entendendo? Se não está entendendo, eu vou falar de novo. Ele ajudava você a fazer as coisas mesmo. Ele punha do lado da mesa dele. E ele sempre tentava conquistar coisas para nós.
Então, quando ele subia no 5º andar, que era da diretoria, ele sempre trazia alguma coisa para nós de incentivo. Os cursos que foram proporcionados para mim na época foi através dele. Ele subiu e solicitou para a diretoria: vamos dar curso para ela, porque ela é um talento em potencial, mas ela não conhece o departamento pessoal. Eles apostaram em mim através dele. E outra coisa, na hora que ele chamava a gente para dar um puxão de orelha, ele era tão sutil que a gente ficava envergonhado de ter falhado com ele. A vergonha era nossa. Então a gente não tinha raiva dele, nem ficava bravo, sabe essas coisas que tem hoje? Porque o jeito que ele trazia aquilo era um processo de reflexão. E a gente saía dessa reunião pensando: como que eu pude ter falhado com o meu líder? Então era muito mais de conscientização. Então, se eu posso dizer qual que é a diferença está aí. Isso é ser um líder. Mas o tom de voz dele permanecia, mesmo que ele tivesse com problemas organizacionais ou até mesmo pessoais, ele não interferia na relação que tinha com a gente. Então ele era uma pessoa extraordinária, extraordinária por todos os aspectos, muito humano, mas muito humano, e um excelente profissional, muito. Às vezes as pessoas acham que quem é muito humano não é eficiente, né? E não tem nada a ver, né? E olha, você falou duas coisas aí, e concordo plenamente com aquilo que você está falando, né? Eu também já tive muitos chefes e poucos líderes, né? E já tive a oportunidade de ser líder várias vezes, ser chefe também, né? Porque a gente também aprende, né? E você falou uma coisa que para mim, de certa forma, é um pouco do nosso ponto central aqui no nosso bate-papo, a questão da comunicação, né? Eu acho que a liderança, pelo que o próprio relato que você acabou de dizer, né? Ela passa muito por essa capacidade de se comunicar. Então você falou, né? Que ele explicava, perguntava se a gente entendia, explicava de novo, né, ouvia as demandas. E acho que assim, não só nas lideranças, aí eu estou dando a minha opinião, que era a sua, mas nas empresas como um todo, a gente vê uma dificuldade muito grande de comunicação. Acho que, eu sempre falo que o maior problema das empresas é a falta de comunicação ou a má comunicação entre os setores, os liderados e os coordenados. E isso parece que não tem um fim, né? Porque eu sempre ouvi isso e continuo ouvindo. Né? E uma das coisas que a gente faz, né, quando vai fazer uma consultoria na empresa, é tentar entender esse problema de comunicação. Porque a comunicação, ela não é difícil, mas ela fica truncada, fica falha, e ela não é difícil. Eu vou trazer a questão da avaliação de clima. Quando nós fazemos isso dentro das empresas, muita, né, das respostas vem: nós não temos comunicação, a comunicação é falha, e sai toda essa questão de comunicação, a gente traz o apontamento e tudo mais. Mas eu penso exatamente ao contrário. Né? O clima, muitas vezes dito como ruim, porque não tem comunicação, na realidade é o contrário. Exatamente o contrário. Está ruim porque não tem comunicação. A falta de comunicação exatamente, que gera. Verdade. Que gera. Então, se você arrumar a comunicação, o clima você já arrumou ele. Então, fica se tentando arrumar o clima e deixa um dos pontos que seria a comunicação para ver depois. Não, veja ele primeiro, porque você vai eliminar 50% do trabalho. E a gente vai trazendo esses conceitos dentro da empresa, porque arrumando isso, nós arrumamos o clima. Eu vejo uma dificuldade muito grande das lideranças, né? Eu já estou como consultor, então eu não tenho a equipe de liderados, né? A equipe não é minha, né? É de um líder que está lá e que a gente está ajudando esse líder a fazer alguma coisa. Há uma dificuldade imensa, assim, por exemplo, com o feedback. Por mais que você explique, o feedback tem que ser desse jeito, ele tem que ser positivo, você tem que destacar pontos positivos, falar sobre aquilo não pode ser generalizado, tem que ser sobre o ponto específico. Depois você tem que elogiar a pessoa, falar disso, falar daquilo, mostrar os pontos positivos e negativos. Por mais que você fale disso, o feedback, ele, em geral, só ocorre de uma forma negativa, de cobrança, né, que não é um feedback, né? Na verdade, é uma puxada de orelha, né? E muitas vezes, e eu acho que é o pior, você não ouve a pessoa. Você chama ela, vou te dar um feedback, senta aqui. Você fala, e não deixa a pessoa falar um A. E eu vejo, né, olha que coincidência, Silvia. Hoje pela manhã eu estava entrevistando um outro professor aqui, de uma outra pessoa, que é um professor de marketing, mas ele tem uma agência de publicidade. E ele estava falando da dificuldade que as pessoas têm principalmente os jovens, de se comunicar, né, de falar, de dizer sobre suas emoções, seus sentimentos, né, principalmente essa juventude que passou pela pandemia, né, que
teve uma certa Sim. dificuldade. Então, já que, né, o nosso tema é liderança, é comunicação, o que você acha dessa questão do feedback? Como que é isso nas empresas que você hoje dá consultoria? Eu escuto coisas que vão além do que você me falou. Eu não dou feedback porque eu não gosto. Eu coloquei o outro funcionário meu, que ele é muito bom na comunicação, ele é extrovertido, então eu peço para ele dar um feedback. Como que nós podemos liderar, né, passando o cajado para o outro? Então, Se liderança é relacionamento. Exatamente. Então, aí a gente vai abrindo, né, construindo essa consciência. Gostar. Quantas coisas a gente não gosta e faz, né? Até na vida. O tempo Até todo. na vida. Mas aquilo que a gente não gosta e se aprimora, eu acho que nós vamos ganhar e muito, porque é um desafio pessoal. Agora, por que você não gosta de aplicar o feedback? Porque você não sabe? Ou você tem medo do que vai vir de volta, né? Ou você não sabe o que faz? Ou você não quer ouvir? Porque a maioria dos líderes que eu vejo, eles têm muito receio do que a pessoa vai dizer. Por isso que nem dá espaço para a pessoa falar. Fala, então tá bom, obrigado, você entendeu? E a pessoa parada, não sabe nem o que está acontecendo, e você tem que ouvir. Na realidade, o feedback é mais, deixa eu te ouvir, deixa eu entender. Eu preciso entender a tua dor. Por que houve essa falha, houve esse erro, se é que foi uma falha, se é que foi, às vezes o erro é do sistema, não é nem da pessoa. Mas se eu não entender a dor dela, como ela está vendo essas coisas, como que eu vou orientar e vou ensinar? E feedback, por feedback só negativo, o que eu espero que venha dali no dia seguinte? É uma dificuldade, né? Assim, e aí eu queria te questionar da sua atuação como consultora hoje, né? Porque eu imagino, né, eu passei muitos anos dentro de uma empresa, você também, depois passo muitos anos, já há muitos anos estou na consultoria, mas a minha, ela é de certa forma mais objetiva, porque é criar o processo, entender lá o processo, criar o processo, definir a estratégia e criar o processo. Só que depois da estratégia definida e o processo montado, bom, aí entram as pessoas que vão executar o processo e colocar a estratégia em movimento. E pessoas são pessoas, né? Pessoas têm todas as características do mundo. Eu costumo brincar que uma empresa, um grupo, uma equipe, ela é feita para dar errado, né? Porque são 10 pessoas diferentes, com vidas diferentes, ciclos de vida diferentes. Um está começando a vida, o outro já está perto de aposentar. Pessoas de culturas diferentes, porque vieram de momentos diferentes da vida, que têm religiões diferentes, time de futebol diferente, né? Posições políticas diferentes. E essas pessoas têm que viver 10 horas por dia juntas, e trabalhar juntas, e trabalhar, né, por um prol, por um objetivo comum, né? Como que é isso para a consultoria? Porque você não é o gestor, né? Você tem que atuar sobre. Conte para nós um pouco essa sua atuação. Esses times heterogêneos são bem interessantes, né? Sim. Porque realmente nós estamos vendo geração. Tem a Baby Boomer, que ainda está atuante. E está na liderança. A Gen Z, daqui a pouco a Alpha está aí. Então, nós estamos trabalhando tudo isso. Então, existe aquela dificuldade até de liderar essas situações geracionais, né? Como que eu faço? O trabalho em si, como você falou, cria um procedimento. Eu vou criar um POP, um procedimento operacional padrão. Ou nós vamos desenhar fluxograma. São pessoas, só que se as pessoas estiverem infelizes, qualquer projeto que você queira colocar um procedimento, são pessoas que vão fazer. Então, ele pode ser lindo, maravilhoso, totalmente eficaz, mas se as pessoas não estiverem engajadas e comprarem aquela ideia, o seu projeto vai morrer no metade do caminho, se é que ele chegar lá. Se é que, assim, grande parte dos processos, às vezes você implementa um processo, a pessoa depois chama e fala assim, não deu certo. Vamos ver por que não deu certo. Né? Não, o procedimento é ótimo, vai dar certo, mas como que a gente está executando? Essas pessoas estão executando sabendo por que estão executando? Então, a linha de trabalho, na realidade, é muito voltado para liderança, entender todo esse público tão diferente e que precisam de informações de forma diferente. Tem uns que você vai lá com um balde de informações, ele vai entender, está satisfeito. Tem outros que você precisa dar um cálice só. Bem devagarzinho explicar. Exatamente. E ainda dá um abracinho.
Então, se eu não colocar uma comunicação muito engessada para todos e eles têm carências diferentes, talvez o nosso POP não vai chegar a ter um resultado efetivo. E a liderança, hoje em dia, ela está muito perdida, Fabiano, muito perdida. Você percebe isso também? Nossa, perdida mesmo. Porque, assim, eu acredito, vou deixar você aprofundar nisso, mas na minha visão, assim, eles estão perdidos porque eles não sabem nem o que se espera deles mesmos, né? Então, já começa daí, né? Sim, as empresas tá faltando um pouco mais de clareza. É resultado. Tá, de que forma, como, mas qual é o resultado? Não, eu estou entregando, né? A venda o aqui número tá lá, ou é produtos ou serviços, né? Mas na contrapartida, eu estou com alto índice de absenteísmo. Eu estou aumentando o meu passivo trabalhista. O turnover está assim, gigante. Então, na realidade, eu estou entregando o resultado, o cliente final está satisfeito ou com o serviço ou com o produto. Mas internamente eu estou gerando custo. Sim. Então, o líder hoje pensa no número, no resultado, porque ele é cobrado, tá certo? Acho que tem que cobrar mesmo. A gente vive através desse tipo de coisa, mas a que custo eu vou trazer esse resultado? Sim, você falou uma coisa que eu já vivi diversas vezes, e recentemente vivi isso, né? De um líder de uma empresa chegar para mim e falar assim: não aguento mais esse pessoal, toda hora tem um doente. Eu falei: então, se toda hora na sua equipe tem um doente, a doença não é dele, isso é da equipe, né? A equipe está doente. Por que ela está doente? É alguma coisa da liderança que está acontecendo, que é aquilo que a gente fala, né? A pessoa pede demissão do líder, né? Sim. E hoje, pela manhã, eu estava entrevistando a Erika, ela falou uma coisa que é verdade. Às vezes a gente ouve da empresa assim: poxa, o cara me abandona, vai para outra empresa por causa de R$50. Não é por causa de R$50. R$50 foi só a desculpa que ele deu, né? São outras coisas. Mas aí você falou de um ponto que para mim é importante também. A gente fala muito da liderança, do papel do líder, isso é fundamental, mas eu acho que uma coisa, não sei se é antes ou depois, que é a questão da cultura daquela empresa. Porque o líder, de certa forma também, com diferenças entre eles, mas ele é um reflexo da cultura na qual ele está, né? Eu entendo de uma forma diferente. Então, por isso que eu gosto de conversar, porque cada um tem a sua opinião. É a questão da comunicação e do clima. Geralmente faz ao contrário. A cultura não é os stakeholders, os diretores que fazem. É a própria linha de gestão. Eu escuto às vezes: não, mas ele pediu para eu ir lá no outro setor e discutir e trazer uma questão. Eu falei: mas você está, de vez em arrumar parcerias com os seus pares, você está arrumando uma inimizade. E por que você tem que fazer isso? Então eu posso até dizer: você é meu diretor, Fabiano. Eu falo: tá bom, eu vou lá. Só que eu chego lá com uma estratégia totalmente diferente, mas o resultado para você foi o mesmo. Então, na realidade, sou eu que estou modificando essa cultura. Se o meu diretor fala para eu ter um tipo de comportamento que, no meu ponto de vista, ele não é adequado, eu posso até concordar com ele ali no momento, porque o que ele quer mesmo é o resultado de tudo aquilo, mas ele está incentivando uma determinada ação que eu não concordo. Por que eu tenho que replicar? Mas ele é meu diretor. Eu falei: não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você não pode apagar quem você é. Então, quem faz a cultura, na realidade, é a linha de gestão, é a liderança. Agora, eu vou pegar uma cartilha, mesmo não gostando e não querendo, e vou ficar lendo e replicando. Assim, eu fiz porque ele mandou, né? É tirar sua responsabilidade. Sim. E você falou uma coisa que é perceptível nas empresas, assim. Uma coisa é aquela cultura que está na parede, né? Nossos valores. O que não se negocia. Mas que no dia a dia não é nada daquilo, porque, na verdade, o que é a cultura no dia a dia, né? Quais são os valores do dia a dia? É o que você pratica, né? Exato. É a prática efetiva. E você ampliou uma discussão, e nós estávamos falando do líder com seus liderados, como já é difícil você liderar uma equipe, porque as pessoas são diferentes, de vivências diferentes, e quando você vai, e essa para mim é a grande questão das empresas, quando você sai desse departamento aqui, vai para outro departamento, e esses departamentos precisam se relacionar, isso se torna ainda mais grave, né? É o que eu falei, eu vim de um momento em que eu era sempre da área comercial. O que a área comercial faz da logística? Reclama, briga.
fala mal da logística o tempo todo. Aí quando você vai para o lado da logística, você fala, peraí, os caras estão reclamando do pessoal do comercial, tá falando que eles fazem tudo errado. E aí quando você vai com essa postura, tá, então eu entendi os problemas desse lado, e vamos tentar chegar num meio aqui, né, que é o que você falou, aí é que entra realmente tanto a liderança quanto uma competência fundamental do líder, que é a comunicação, né? Exatamente. Comercial e logística acho que vai ser uma briga eterna, né? Eterna. Financeiro também. Comercial, eu quero vender, vou vender, mas eu nem perguntei se, por exemplo, se tem, vamos envolver a indústria, se tem a parte produtiva, ela dá conta disso? Eu não sei como que é a capacidade e a logística. Não, eu te entrego em 48 horas. A logística, pelo amor de Deus, eu entrego daqui uma semana e olhe lá, tem muita coisa, mas na hora de vender, então se eu não entendo a dor daquele setor, como que eu vou entender que aquilo não é direcionado a mim, aquilo é um processo e que não tem como, ou se a gente aumentar o quadro efetivo, dobrar, mas isso é viável para a empresa? Então, não, mas o cliente lá está querendo, eu não posso perder essa venda. O cliente, muitas vezes, ele entende. Se você falar 48 horas, ele vai querer em 48. Mas se você falar em 72 horas e entregar em 48, ele vai ficar muito feliz com você. Você está superando a expectativa dele. Exatamente. Eu falei, mas se ele não quiser, ele precisa de um outro prazo. Eu falei, não vai adiantar muito, porque a logística ou a produção não vai conseguir, você vai deixar ele totalmente insatisfeito. Então, nós temos que avaliar até que ponto toda venda tem que ser nossa. Sim. Antes de a gente criar uma reputação muito horrível dessa marca. Nossa, você falou uma coisa que eu já ouvi de um CEO de uma empresa, e eu, na época, por ser da época da área comercial, eu não entendia, falava, que é isso? Como é que o CEO pensa isso? Ele falou assim, nós não temos 100% do mercado, nem toda venda é nossa. Existem concorrentes no mercado, nem tudo nós vamos ganhar. Né? Então, às vezes a gente se coloca. Eu queria mudar agora um pouco a nossa, falando muito de empresa, vamos falar de outro caminho aqui agora. A questão da carreira. A gente estava falando, né, do baby boomer, né, do Z. Eu acho que tem uma grande diferença, é o seguinte, né, os baby boomers, eles ouviram dos pais deles assim, arranjam um emprego e fica nesse emprego a vida inteira. Não muda nem de empresa. Exato. A geração X, da qual eu faço parte, você também, a gente ouviu assim, um emprego, pode ser que você mude de emprego, mas não muda muito, não, fica uns 2 ou 3 só para você não sujar a sua carteira e segue dali. A geração Y, ela já ouviu assim, você vai ter que mudar de emprego o tempo todo, porque é legal você mudar de emprego, porque você vai conhecendo culturas diferentes e a Z agora ouve assim, será que sua carreira vai existir, né? Porque pode ser que a tecnologia vai substituir aquilo que você faz. Então, em 2 momentos da minha vida, eu me deparei com uma realidade de pessoas que achavam que iam viver a vida inteira fazendo uma coisa e de uma hora para outra foram, assim, atropeladas. Primeiro, quando nós tivemos ali uma crise econômica por volta de 2015, 2016, até o tempo que eu era muito ativo no LinkedIn falando disso, falando de, você está desempregado, calma, não é, tem desespero, tá aqui uns materiais, eu disponibilizava materiais para as pessoas participarem, não por ser um profissional de RH, mas para tentar ajudar. E eu conversava com pessoas que eram a minha idade naquela época, eu estava ali com uns 40 e poucos, eu falava assim, poxa, né, eu estou vendo um tanto de amigo meu ficando desempregado, eu já tinha migrado para a consultoria, então eu consegui sobreviver a isso aí, e eu senti as pessoas completamente perdidas, porque elas tinham um sobrenome que era o nome da empresa, eles tinham um carro que era da empresa, o celular que era da empresa, e existia um problema de identidade quando ele perdia o emprego, né? E depois, num segundo momento, isso voltou a acontecer na pandemia, né? Pandemia e pós-pandemia, em que as pessoas perderam cargos, perderam o relacionamento de ir para a empresa, perderam, e as pessoas ficaram muito perdidas, né, com o que fazer. Você tem uma outra atuação que é como mentora de profissionais, e principalmente desses aí que estão na transição de carreira, que é um assunto extremamente atual hoje, porque muitas carreiras estão deixando de existir, estão mudando, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre essa sua atuação e o que você percebe hoje, né, desses profissionais que precisam ou
porque querem mudar de carreira ou porque precisam, fazem uma mudança forçada da carreira. Então eu queria que você falasse um pouco dessa sua outra atuação. Sim, é bem interessante, né? Geralmente os profissionais que me procuram, eles são pleno ou sênior. Né? Então, tem muitas empresas que estão aí com o programa 50 mais, o programa 60 mais, sim, né, que estão incentivando essa turma a retornar. Quando a gente pensa nisso e pensa neste profissional, por incrível que parece até ser muito estranho, tem alguns que ainda falam para mim, mas essa modernidade, essa questão das redes sociais, dos aplicativos, eu gosto do tete-a-tete, Então, veja, a empresa está querendo trazer esse profissional de volta, só que ela não consegue porque eles não gostam da tecnologia. Eles não gostam do mundo atual. Exatamente, mas como se a empresa tem até o aplicativo dela, ela está na rede social, ela está trazendo as IAs para dentro do trabalho, do seu dia a dia, não é usar o chat GPT, mas é trazer todas essas IAs para o seu dia a dia, para você poder agilizar os seus trabalhos e poder focar numa gestão mais estratégica do que somente operacional ou somente a questão de ser executor. Né? Vamos fazer uma coisa diferente. Então, nós estamos ensinando essas pessoas a gostarem do mundo atual. Do mundo atual. Olha, não tinha pensado, isso é a mais pura verdade, porque eu convivo muito com pessoas que falam isso o tempo todo. Vou dar um exemplo disso aqui para você, mas eu quero que você continue falando disso, porque acho que quando eu pensei que o podcast eram dois públicos que eu pensei. Primeiro, eu tenho um filho de 16 anos, era o público dele ali, que é aquele moleque que está tentando descobrir para onde vai. Mas eu olhava para mim também, né? De pensar assim, poxa, eu já estou acima de 50, graças a Deus, busquei caminhos que eu gosto da consultoria, eu gosto da aula, então estou satisfeito profissionalmente nesse sentido, mas tudo está mudando. Nos últimos 5 anos, tudo mudou, então eu preciso mudar também, né? E uma das ideias do podcast foi essa. A gente ouve muito ainda essa pessoa falando, eu não quero mudar, eu não quero fazer diferente, eu quero fazer como sempre foi. Cara, nem a sua profissão existe mais, às vezes, né? E essa resistência, né? Você quer ver? Eu vou dar uma vivência minha. No ano, eu dou aula desde 2005, 2006, mais ou menos. No ano de 2007, uma instituição foi na universidade que eu dava aula e falou assim, nós vamos gravar videoaula. Vocês querem gravar? Eu falei, eu quero. Cheguei lá, foi horrível, horroroso, eu não sabia fazer aquilo. E vários outros professores também horrorosos, todo mundo se deu mal naquilo. Eu falei, eu preciso aprender esse negócio, porque esse negócio vai ser o futuro da educação. Vários professores falaram assim, não, eu não vou fazer isso não, eu vou dar aula. Na sala de aula eu domino, eu vou ficar o resto da minha vida dando aula. E eu fui me aprofundar durante todos esses anos, eu fiz material, fui aprender a falar para vídeo, fui aprender, de me desenvolver com isso. Passados muitos anos, teve a pandemia. O que aconteceu na pandemia? Tinha que gravar conteúdo. E foi, acho, talvez uma das épocas que eu mais trabalhei, porque as produtoras me ligavam e falavam, olha, a gente tentou gravar com o professor, não deu certo, você grava pra gente? Ou seja, essa história de falar, não, muitos professores falaram, não, eu não vou mudar. Mas você pode até não mudar, mas o mundo vai mudar à sua volta. Sim. Queria que você falasse um pouco sobre essa resistência. Você falou da questão da tecnologia. Existe uma resistência hoje enorme à questão da IA, assim, não adianta, vai mudar. Você só tem que... Sim. É interessante o que você trouxe, porque eu olho aqui todo o seu cenário, todo o seu equipamento, você é uma pessoa que gosta da tecnologia. Se não gostava, aprendeu a gostar. Aprendeu a gostar. Um tempo atrás, eu precisei que uma pessoa fosse ver a questão da minha internet e tudo mais, e foi um rapaz muito novo. Eu tenho um escritório em casa também. E a internet, eu tenho uma internet lá dedicada para mim, ela é a cabo até para segurar vídeos, essas coisas que são mais online ao vivo. Ele olhou assim, muito novo, ele falou, você gosta de tecnologia? Eu falei, gosto. Ele ficou olhando como se aquilo assim não combinasse comigo. Eu vi que ele ficou surpreso de ver o que ele estava vendo lá. Entendi. Porque na hora que a gente está na frente da câmera, a pessoa só vê a gente, não vê tudo que está atrás. Não vê. Então, eu percebi que ele ficou surpreso. Ele deve ver pessoas, né? O ano que vem já sou sexagenária, né? Assim, ela gosta de tecnologia, ela usa tecnologia, né?
porque a gente tem que aprender a gostar. Eu não aprendi, eu acho que eu sempre gostei, na realidade, mas a gente se depara com isso, sim. Dentro do LinkedIn, você citou, teve uma pessoa de BH, gerente também, na nossa faixa etária também. Falo nossa, nem sei, né? Nossa. E está 12 anos e dentro de uma empresa multinacional, muito bem, ele pegou e falou, olha, devido ao seu post, eu entendi que eu preciso me reinventar. Olha, eu percebi que eu estou parado e eu queria que você me ajudasse, como que eu saio disso que eu achei que fosse a minha vida toda, ia ser assim, eu estou percebendo que não é, e eu acho que eu estou ficando para trás. Então, olha que coisa, quando a gente tem isso ainda, que o profissional ele tem essa consciência e ele sabe, então ele vem bem preparado para aceitar essa mudança. Quando a gente pega um profissional que ele sabe que tem que mudar, mas ele não sabe o quê, aí se cria uma resistência porque ele acha que tudo que você está falando não é. Aí não serve para ele. Não serve, mas vai servir. Porque ou é isso ou é nada, você vai ficar fora desse mercado. E as empresas estão precisando desse pessoal mais sênior, com uma vivência diferente, mas você tem que estar conectado, plugado, antenado com o que está acontecendo nesse mundo hoje, né? E se adaptar para o amanhã. Você falou uma coisa que já que você gosta de tecnologia e vive nas redes sociais, foi assim que eu te encontrei também. O que acontece, né? A gente tentou o tempo todo se organizar para poder ir aprendendo, né? Sim. Eu tenho um amigo que fala que eu sou obsessivo, que eu acho que eu estou sempre ficando para trás. Eu falo, não, eu acho mesmo, eu estou ficando para trás, eu preciso me descobrir e aprender as coisas. A gente já dominou o LinkedIn, beleza, entendemos isso aí. O Instagram a gente domina mal menos, eu particularmente ainda não domino bem. Aí surge o tal do TikTok. Aí a gente olha, eu vejo muitas pessoas falando assim, isso é coisa de moleque, o pessoal fica dando... Não, o TikTok é um business gigante, gera engajamento pra caramba. Eu ainda não aprendi, estou tentando aprender ele agora antes de ir para não falar besteira também, né? Mas se você não tem essa vontade, né, essa ficha, né, que você falou, né, que cai, você vai ficando para trás. Você vê, essa semana aconteceu uma coisa muito interessante. Eu gosto de bater papo, já percebi. Sim. Eu servi exército há muitos anos atrás, mas eu tenho um grupo de amigos do exército até hoje que a gente se fala pelo WhatsApp. E surgiu essa trend aí das fotos, dos bonequinhos, né, nas redes sociais. E aí eu fiz, da minha esposa, até coisa, coloquei lá, eles, como é que você fez isso? Pô, entra no chat GPT, coloca lá tal coisa. Não sei fazer isso, não tem conta no chat GPT, não tem isso. Não. Cara, entra lá, faz uma conta, escreve isso aqui que dá. Não, faz para mim aí. Então a pessoa fica com um receio. Só que isso, numa brincadeira, uma trend, tanto faz. Sim. Mas profissionalmente, se a pessoa pensar assim, né? E aí eu queria que você me falasse um pouco sobre isso, assim. Quais são as estratégias que você, como uma consultora de carreira, como é que você faz a pessoa se mexer, entender esses pontos que ela precisa se desenvolver? A base de tudo são perguntas. Sempre perguntas. Nunca são as respostas. Aí é que é a comunicação escutativa, né? São as perguntas. O que ele fala, você devolve com uma pergunta. E interessantíssimo, Fabiano, porque eles falam assim, ó a carinha, fecha até cerra o lado. Essa pergunta é capciosa. Eu falei, é mesmo, é para ser capciosa. Sim. Eu não tenho uma resposta para ela agora. Eu falei, perfeito, você não precisa ter agora, mas você vai pensar sobre. Porque nós não estamos acostumados a serem questionados, né? Principalmente os mais sêniores, como você disse que é o seu público. Não estão. E eles não pensaram e repensaram. Falei, nossa, mas... E agora, Silvia, você me apertou sem abraçar. Eu falei, mas esse é o sentido da coisa. Essa questão da transformação da carreira também, que eu acho muito importante, todo mundo fala nessa questão de propósito. Eu penso muito nos pontos de interesse. Nós temos vários pontos de interesse. Por exemplo, eu posso ter lá na adolescência ter tido um desejo de aprender violão. Era um ponto de interesse. Eu fui lá, aprendi como uma situação assim mais para um hobby. Não vou tocar violão, não vou cantar nada, mas isso um dia pode virar realmente uma transição de carreira. Eu estou dando um exemplo, porque isso já realmente aconteceu na minha vida, mas pode ser qualquer coisa.
Então, a gente fica muito apegado que a gente tem que seguir o tempo todo na vida para ser só uma determinada coisa. Sim. Não, nós temos vários pontos de interesse. A consultoria não era, mas se tornou um ponto de interesse. E eu migrei para a consultoria, que pode ser uma coisa totalmente diferente. Eu poderia ter aberto, por exemplo, uma empresa que vende doces, Sim, gourmets, né, mudar totalmente. Mas era um ponto de interesse lá no passado, que eu fazia um bolinho para a família, né, ou a pessoa que vira dona de um restaurante, porque recebia amigos, gostava de cozinhar, mas aquilo tudo era um hobby, ela tinha uma carreira de gestão, mas resolveu mudar. Então, qual é o problema? A gente acho que traz muito isso na nossa geração. Sim, perfeito. De que nós não podemos ou não podíamos fazer isso, que você tinha que ficar o resto da vida só naquilo, né? Eu acho que isso que às vezes nos choca nos jovens, né? Porque às vezes você vê assim, um jovem da geração Y ainda, mais da Z, ele arranja um emprego, ele consegue uma colocação numa bela empresa, numa empresa que todo mundo quer estar. Aí de uma hora para outra ele fala assim, vou sair. Aí você fala, você é louco, como assim? Todo é meu sonho de todo. Não, mas não é isso que eu quero. Eu acho que eles entendem muito mais, né, essa coisa de que a minha vida não tem que ser um caminho só. Isso é uma coisa, Silvia, que nesses quase 20 episódios que eu estou fazendo aqui do podcast, é muito comum. Vou te falar que em 20 vezes aqui, 2 pessoas fizeram a faculdade e trabalham até hoje no mesmo lugar, na mesma coisa, na mesma profissão. Todas as outras falaram assim, eu comecei fazendo isso, aí a sua história, em determinado momento da minha vida aconteceu isso, e eu fui por esse caminho, aí depois eu cheguei no momento e falei, não era nada disso que eu queria, eu gosto de fazer isso aqui, e fui fazer. Um dos primeiros entrevistados que eu tive aqui era um rapaz que é um tatuador hoje, e ele era um executivo de vendas de uma marca de carro super conceituada, importada, e virou tatuador, e está feliz, né? Eu acho que essa coisa do ponto de interesse, porque propósito é algo mais profundo pouco, né? Vai além. Mas o ponto de interesse é verdade, assim, eu sinto isso. Por exemplo, no ano passado eu voltei a dar aula para graduação depois de mais de uma década só dando aula para pós. Muitos amigos meus falaram assim, pô, mas você vai dar aula em graduação, você aguenta? Não aguento mais dar aula. Eu falo, não, cara, mas eu amo dar aula em graduação, é muito mais gostoso do que dar aula de pós. Mas é um ponto de interesse, né? Aquela história assim, o que te move naquele momento? Eu acho que isso é fundamental. Agora, me diz uma coisa. Você, pela sua atuação, tanto como consultora de empresas quanto de consultora de carreiras, você tem que estar muito antenada no que está acontecendo e nas mudanças do mercado, nas mudanças legais também do mercado, e para onde esse mercado está indo. O que você vê para os próximos anos em termos de, com todas as mudanças tecnológicas, sociais, né, econômicas, políticas que a gente está assistindo, o que você vê nos próximos anos como competências fundamentais para quem quer buscar se posicionar na carreira? Os skills, né? Os tais skills. Né? Para a linha de liderança, que é o foco mais do meu trabalho, na realidade é saber lidar com toda essa parte geracional que nós vamos ter aí daqui para frente. Se você não souber isso, você está fadado a deixar de ser líder, porque a velha forma de se liderar está sobrevivendo com equipamentos. Só está faltando chegar alguém ali e desligar. E a velha forma de liderar também está assim, nos últimos suspiros. Então não adianta ficar batendo numa tecla de que já está, né, aqui jaz. Aqui jaz. Aqui jaz. Eu gostei dessa imagem, só falta alguém puxar a tomada que morre. Acabou. E a gente vai ficar pensando nisso, é porque eu quero, não vai adiantar. Então, essa seria uma competência. E eu vou trazer até uma questão que você falou já um pouquinho atrás, acho que faz uma meia hora, que estamos com dificuldade de contratar, o pessoal não está indo embora por conta de R$50. Na realidade, está faltando muito da gente. O que eu estou oferecendo para essas pessoas, para elas terem vontade de voltar a trabalhar aqui amanhã? E não é o mês que vem, é amanhã. Então, se eu estou ainda com a velha liderança, eu estou desmotivando essa pessoa a todo dia. Nós estamos com uma geração diferente, que foi nós que criamos elas. Perfeito. A gente gosta de culpar os outros, né? É fácil culpar os outros, mas né? somos nós, né? Somos nós, Mas a gente educou tão direitinho, só que viu pessoas estressadas,
viu pessoas com problemas emocionais, viu pessoas trabalhando 14, 16 horas por dia. Então, o que aconteceu com essa geração? Ela teve um exemplo nosso. Então, quem que fez tudo isso, a gente tem que assumir essa responsabilidade. Eu estava conversando com um amigo meu outro dia desses, no contexto da escola, né? A gente estava lá, vários professores discutindo essa dificuldade. Para mim tem sido uma grande constatação, né? Eu fiquei mais de 10 anos sem dar aula para graduação e voltei a dar aula e é outro mundo, né? São outros alunos, completamente diferentes. E a gente estava falando disso, né? Do celular, e muitos culpando o celular, e a gente conversando sobre isso, a gente falou assim, olha, quem criou essa geração foi nós é que demos o celular na mão deles, né? Nós falamos para eles assim, ó, não enche o saco, não, toma esse celular aqui, vai jogar, que aí você não me enche a paciência, e a gente agora está reclamando dessa geração, né? Tanto na escola quanto na empresa, e não percebemos assim, é difícil a gente assumir os próprios erros. Eu acho que a liderança tem muito essa coisa, né? A forma de você deixar de ser chefe, virar ser líder, é entender que a responsabilidade, né? Assumir essa responsabilidade é fundamental. Porque jogar no outro ali, posso fazer um complemento? Eu vi um vídeo passado há uns 15 dias no TikTok, e está num grupo de WhatsApp que o pessoal é um empresário, e ele tem um escritório de contabilidade, ele tem mais de 250 pessoas que trabalham para ele, e que, por incrível que pareça, ele tinha feito um processo seletivo, que ele contratou uma pessoa, você viu? Que eu acho que ela entrou às 8 e saiu às 9. Eu vi esse vídeo. E que lá não pode usar, que lá é produção. Esse é o tipo de liderança que está esperando puxar o fiozinho para desligar toda aquela máquina. E ele achando bonito falar aquilo. Achando bonito. Eu não faria um vídeo daquele. Nossa, vergonhoso. Eu assisti o vídeo. Então, eu vi no grupo pessoas com tendências sendo muito favoráveis, aí você percebia que eram pessoas mais velhas, compactuando daquele pensamento, e na contrapartida os mais jovens, não, que absurdo, onde já se viu. Essa é uma linha de liderança que está no suspiro, nos últimos suspiros. Eu acho que o grande problema, você conhece disso muito mais do que eu, porque você está nessa área, é que a alta liderança das empresas, sejam os proprietários, os executivos, os altos líderes, eles são dessa geração que acham isso um absurdo, né? Então isso ainda se reflete para baixo na empresa, como você disse, né? Muitas vezes os líderes do meio aqui, a geração X, seguem porque, não, meu diretor mandou e eu vou fazer. E eu acho que é isso que está acontecendo hoje nas empresas, né? De ter tanto conflito. E como você disse, né, o conflito acontece muitas vezes porque falta comunicação, né, falta escutar o outro. Exato. Né, e essa questão dessa dificuldade também da liderança, né, de não estar preparada para isso. Você acredita que tem uma hora que nós estamos falando? Já? Poxa, nossa, foi tão legal. Tão legal. Não percebi, parece que foi menos. Mas para a gente ir encaminhando um pouco, assim, eu gosto de fazer uma pergunta, eu acho que a sua resposta vai ser muito rica nesse sentido. Eu gosto sempre de terminar fazendo essa pergunta, né? Você hoje é uma profissional bem sucedida, estabelecida, tem a sua consultoria tanto empresarial quanto de carreira. Cheguei a você exatamente porque vi o seu destaque, né? Assim, quando eu comecei o podcast, falei, vou buscar algumas pessoas para entrevistar e vi, né? Assim, fui lá no LinkedIn para ver, quem tem o que falar aqui, né? Porque não é ter muito seguidor, é ter o que falar. Sim. Né? Tem pessoas que têm muito seguidor e não fala nada, faz esses posts loucos aí, isso dá seguidor. E tem gente que tem seguidor, tem o que falar, e tem gente que às vezes nem tem muito seguidor, mas tem muito para falar, tem muita história, e eu acho que sua resposta vai ser rica. Essa profissional hoje, né, bem estabelecida, posicionada na carreira, com essa atuação, sendo reconhecida pelo mercado, mas que passou por um mundo de coisas aí nessa história. Se ela encontrasse aquela menina lá do início, aquele primeiro emprego lá, né, que teve que fazer curso de datilografia, essas coisas assim, o que você falaria para essa pessoa a respeito da sua carreira, sobre carreira, né, não da sua carreira, sobre carreira? Pergunta capciosa. Capciosa, eu gosto de perguntas capciosas. Eu falaria para ela se transformar de uma pessoa um pouco mais curiosa, para tantos medos que ela teve num determinado período, para ela deixar o medo, porque o medo realmente ele é travador. O perigo existe, mas o medo ele é irreal. Então ele trava.
e para que ela pudesse ser um pouco mais ousada. Ela estava com muitas crenças, né, do que deveria ou não deveria, e na realidade nós podemos fazer tudo o que a gente quer, como competências, como habilidades, como processo transformacional. Então, eu falaria isso para ela porque eu me vejo assim, eu tive muitas travas, eu tive muitos medos, eu carreguei muitas crenças que foram passadas para mim, até mesmo pelos meus pais, e eu me bloqueei muito em certas situações, né? E eu desbloqueei de uma forma totalmente, como aquela que eu te falei, fui parar a ser uma encarregada e sem conhecimento, e foi ali que eu comecei a pensar, poxa, por mais que eu tenha cometido erro, eu também pude, então eu acho que eu posso. Então eu fui fazendo um processo também sem uma orientação. Se eu falar que eu tive orientação, eu também não tinha ninguém que fosse me orientar, mas eu acho que eu usei muito o processo instintivo e que hoje não precisa. Estamos aqui, eu e você e tantos outros profissionais que podem ajudar esses profissionais, esses que estão iniciando carreira, que também muitas vezes não sabem o que tem que fazer, qual é o skill que eu tenho que ter, será que eu preciso ter algum skill também, de repente eu não quero fazer nada, mas eu vou para a internet. Eu acho que tudo hoje é um mercado diferente, ele realmente é disruptivo, e não tem o que é certo, tem o que é errado, tem o que é certo para o Fabiano, tem o que é certo para a Silvia, e assim nós vamos vivendo. Então eu acho que engessar todo mundo dentro de alguns padrões, como eu fui engessada, não é o caminho. Então eu diria isso para a Silvia, lá de trás, com 13 anos, que foi ser auxiliar de caixa dentro da tapeçaria chique. Nossa, tapeçaria chique. Acho que lá em Santo André, existe, mas foi lá em Santo André. Bom, e eu acho que é isso que é válido, Silvia, o que você falou, eu compactuo muito, também acho a mesma coisa, assim, alguns de nós, no passado, tivemos a sorte de termos alguns líderes que mexeram um pouco com a gente, fizeram a gente ir assim, mas não existia isso de uma forma organizada como hoje, né? E eu acho que o que você falou é perfeito, sim. O caminho ele se faz caminhando, né? Não existe uma trilha exata, ele se faz caminhando. E na verdade, né, assim, para encerrar aqui, eu acho que esse aqui é o papel do Somos Mais Que Um, é mostrar assim, que a trilha, o caminho é o que a gente constrói, né? Ele pode ser cheio de erros, pode ser cheio de acertos, pode ser... E eu achei muito rica essa conversa com a Silvia, porque é o seguinte, muitas vezes eu acabo falando aqui, como convido professores, convido pessoas, falando muito com o jovem que está escolhendo, e eu acho que a nossa conversa de hoje foi muito mais para aquele profissional ali dos 40, 35, 40, 45, que está no meio da carreira. Eu sempre falo isso, você começou a sua carreira aos 18, você está com 40, você não chegou nem no meio da carreira ainda, você ainda vai até 65, então dá para começar uma carreira nova, do zero, se você quiser, desde que seja algo, como a Silvia disse, né, que tem a ver com o que você gosta, com aqueles seus pontos de interesse, gostei desse termo, mas também para você que é um profissional acima de 50, acima dos 60, porque a gente acha que, não, eu estou com 60, eu estou com 55, a minha carreira acabou. Também não acabou. Você vai trabalhar até os 80, você ainda tem 15, 20 anos de carreira para trabalhar num mundo em mudança, em transformação, né? Um mundo que o tempo todo está mudando. Então, eu gostei de uma coisa que você falou, porque eu acho que ela, na verdade, de certa forma, é uma base para muita coisa que a gente falou. Curiosidade. Quando a gente é curioso, eu vou aprender a mexer no computador, vou aprender a fazer a IA, eu vou aprender a fazer um vídeo, porque é a curiosidade, é saber assim, eu não sei isso, deixa eu aprender, né? Essa curiosidade eu acho que é uma coisa que nos leva. Então é isso, o Somos Mais Que Um tem esse objetivo de conhecer gente nova, conhecer gente interessante, que tem história, para mostrar para você que não existe caminho certo, não cai nessa historinha de passos certinhos, não, porque não existe passo certinho, existe o caminho, e o caminho ele é bonito, é sofrido às vezes, né, mas ele é bonito. E o Somos Mais Que Um é para isso, para a gente conversar com essas pessoas, aprender com elas. Se você gostou, não deixe de seguir aqui o nosso canal, assistir os outros vídeos também, e até a próxima.